2024, o ano que começou com a melhor das expectativas para a Bolsa Brasileira. Na época, as projeções chegavam a mostrar uma valorização de 2 dígitos para o Ibovespa ao longo desse ano. Mas, até agora, nada. Muito pelo contrário, aliás. O que a gente está vendo é uma queda expressiva do índice. Então, resta saber o que é que acabou com os dias ensolarados no horizonte do Ibovespa, o que esperar nessa reta final do ano e, mais importante, tem chance do jogo virar? Ainda vale a pena investir na bolsa? É isso que eu vou responder nesse vídeo, que faz parte do nosso especial Onde Investir no segundo semestre de 2024. Nós já soltamos alguns vídeos com as perspectivas para o cenário macro e recomendações em renda fixa. Se inscreve aí no canal para receber alertas sempre que soltarmos os próximos vídeos com fundos imobiliários, criptomoedas e muito mais. Não dá para esquecer que a gente vai compilar todo esse material em um e-book. O link para receber em primeira mão está no card que vai aparecer aqui em cima ou na descrição desse vídeo. Dito isso, vamos ao que interessa. Duas coisas sustentaram essa tese super otimista para a Bolsa no começo do ano. A esperança de que os cortes nos juros nos Estados Unidos começariam logo em março é uma delas. Mas essa primeira tesourada foi sendo adiada, e agora as expectativas mais otimistas são de que ela aconteça em setembro. Mas ainda existem chances de que atrase para novembro, se é que vão acontecer em 2024. Aqui vale uma breve explicação do porquê isso afeta a bolsa. Eu já fiz um vídeo explicando por que isso é ruim para a bolsa, tá aqui no card que vai aparecer aqui em cima. Mas, resumidamente, é o seguinte: os juros altos nos Estados Unidos funcionam como um aspirador de dinheiro no mundo inteiro, inclusive do Ibovespa, já que eles fazem com que os títulos do tesouro de lá, os treasuries, fiquem mais atraentes. Ou seja, os investidores gringos não têm muito incentivo para investir no Brasil, se a remuneração dos títulos considerados como os mais seguros do mundo está tão alta. E os juros altos por lá também diminuem o espaço para cortes na Selic por aqui, que é um dos motivos por trás da pausa no ciclo de cortes na taxa básica de juros pelo Banco Central brasileiro. O esperado era que a Selic chegasse a 1 dígito em 2024, o que era outro pilar de sustentação da tese de que a bolsa iria deslanchar esse ano. Mas agora, diante desse cenário todo, ela deve continuar estacionada nos 2 dígitos. Fora que a questão fiscal segue sendo um problema por aqui. Eu já gravei outro vídeo dando mais detalhes sobre o cenário macro, só acessar aqui no card em cima. Bom, esse é o contexto que a Bolsa Brasileira está enfrentando hoje e que explica a queda expressiva até agora. Mas e daqui para frente? O Seu Dinheiro conversou com grandes analistas e gestores e eles são claros em dizer que não é hora de abandonar a Bolsa Brasileira. Até porque, se ela já estava barata antes, agora ficou ainda mais. Essa visão se baseia na comparação entre preço e lucro das ações que compõem o Ibovespa. Esse indicador procura mostrar em quantos anos o investidor tem de volta o valor investido com base no lucro das empresas. Ou seja, quanto menor o preço sobre lucro, mais baratas estão as ações. E se em janeiro o Ibovespa negociava 9 vezes preço sobre lucro, hoje está mais ou menos em 7 vezes, muito abaixo da média histórica de 11 vezes. E os fundamentos da bolsa não mudaram. As empresas seguem lucrativas e acima da média em termos de lucro na comparação com o Ibovespa. Isso de acordo com os analistas com quem conversamos. O Inter, por exemplo, mantém a perspectiva de crescimento de 2 dígitos para as empresas do Ibovespa a partir de agora e no ano que vem. O Santander também está nessa linha. Para ele, se a gente olhar a dinâmica de lucros das empresas listadas e o consenso de mercado de lucro para esse ano e o ano que vem, não teve uma piora em relação ao começo desse ano. Então, a expectativa de lucro para as empresas listadas no Ibovespa para 2024 ainda é de aproximadamente 10% maior em relação a 2023 e cerca de 15% a mais para 2025. Basicamente, a visão é de que o preço dos ativos foi se deteriorando, mas a expectativa de lucro não acompanhou. Então, as ações estão de fato mais baratas. Os analistas destacam que tem uma desconexão entre a economia real e o preço dos ativos na bolsa.
É claro que as expectativas para o futuro estão piores, mas se você olhar os dados da atividade econômica, da inflação, do mercado de trabalho, eles não estão ruins, muito pelo contrário, são sólidos. As estimativas são de que o Ibovespa termine esse ano na casa dos 140, 145 mil pontos. E mesmo que o índice não tenha empresas de tecnologia, como é o caso da Nvidia, tem alguns motivos por trás desse otimismo. Além dos lucros das empresas, as questões domésticas, que hoje são motivos de preocupação, podem trazer algum alívio aos investidores, principalmente os gringos. A própria política monetária pode entrar nessa. A grande dúvida hoje é quem vai assumir o lugar de Campos Neto no Banco Central. Na última reunião do Copom, muito se falou que Gabriel Galípolo poderia estar mais enfraquecido, mas isso ainda não veio a público. E o Lula já falou que ainda não escolheu o nome do sucessor. Outro catalisador seria uma sinalização do governo de que pretende cortar gastos ao invés de aumentar a arrecadação, em um trabalho conjunto com o Congresso Nacional. Ok, então a gente já passou pelo cenário e as perspectivas para a Bolsa. Falta então onde investir, que é o motivo pelo qual eu tô aqui gravando esse vídeo. Os analistas com quem a gente conversou separaram 10 ações que devem se favorecer daqui para frente e que são as apostas para os próximos 6 meses desse ano. Se antes existia uma expectativa maior ali nos papéis que acompanham o ciclo de corte de juros, ou seja, as ações que sairiam ganhando com a queda da Selic, que engloba ali o varejo, agora os analistas estão de olho nas empresas mais defensivas, geradoras de caixa, boas pagadoras de dividendos e menos sensíveis aos juros altos. Nisso, não dá para deixar de fora o setor elétrico, com destaque para Equatorial, que também apareceu no Onde Investir do primeiro semestre. Inclusive, nos últimos dias, a empresa apareceu como única a apresentar uma proposta para ser acionista de referência da Sabesp depois da privatização. Outra ação queridinha dos analistas é a da Direcional, que também esteve no Onde Investir do primeiro semestre. E quem seguiu a recomendação já mordeu aí uma valorização de cerca de 20%. E ela aparece aqui nessa lista porque os ventos do programa Minha Casa Minha Vida seguem favoráveis e devem continuar a impulsionar os papéis. Já no setor de transportes, a recomendação é a Localiza, líder absoluta no aluguel de automóveis no mercado brasileiro. Mas não dá para esquecer do setor financeiro, que aparece como grande ganhador da bolsa com a queda do desemprego e, no cenário atual, a inadimplência controlada. O Banco do Brasil é um dos preferidos e o BTG Pactual também está na lista. Para quem não quer abandonar de vez o varejo, a Raia Drogasil e a Arezzo são as indicações dos analistas. A Arezzo, inclusive, para focar na fusão com o Grupo Soma. As outras ações recomendadas a gente vai deixar aqui no card na tela, então você pode acessar pela reportagem completa ou também no link da descrição. Mas não daria para terminar um vídeo sobre a Bolsa sem falar sobre Vale e Petrobras, né? Então, para fechar aqui esse vídeo, vamos à explicação de por que esses dois pesos pesados do Ibovespa ficaram meio que de escanteio. O sinal de atenção, tanto para Vale quanto para Petrobras, deve durar mais tempo, tanto pela crise imobiliária na China, que segue acontecendo, quanto pelas incertezas sobre os juros lá nos Estados Unidos. Mas não dá para desprezar esses dois papéis, que estão sim baratos na visão dos analistas. A Petrobras, por exemplo, já está acompanhando a alta do petróleo lá fora nessa toada dos conflitos no Oriente Médio. Ela também está se segurando bem, mesmo com a troca de presidente, e tem potencial para ganhos até o fim do ano. Para os analistas, quem vendeu quando o Lula trocou o CEO foram os gringos. O brasileiro aproveitou a baixa para comprar. Sobre a Vale, o foco está nos dividendos. Cabe lembrar que a empresa sofreu na bolsa com os rumores de intervenção do governo para uma possível indicação de Guido Mantega para o alto escalão. Tudo isso no meio do processo de troca de CEO. Esse é o maior foco de atenção e o maior risco para as ações, já que o mandato de Eduardo Bartolomeu acaba em dezembro. Em setembro, a Vale deve divulgar uma lista tríplice, com 3 nomes indicados para comandar a mineradora a partir de 2025. Se forem nomes mais técnicos, isso pode confortar o mercado. Também segue no radar o possível acordo entre Vale e o Ministério Público sobre a indenização no caso de Mariana. Bom, dito tudo isso, eu já peço para você sentar o dedo no like se você gostou desse vídeo e quero também a sua opinião aqui nos comentários. Então, também você já pode se inscrever no canal do Seu Dinheiro para receber alertas sempre que a gente soltar conteúdos novos por aqui.
Eu sou a Beatriz Azevedo e até a próxima.